Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras. Hoje abordaremos o tema alegria. Recebemos nosso convidado, Márcio Festudato. Seja bem-vindo, Márcio. É um privilégio estar na tua companhia. Boa noite, é um grande privilégio estar com vocês. Que bom. Então vamos lá, que é um tema muito importante sobre a alegria. Márcio, Jesus, no capítulo 16, no versículo 20 de João, nos diz que vossa tristeza se converterá em alegria. Comenta para nós essa verdade. Então, Close, vamos analisar todo o contexto, analisando essa parábola, a parte de toda essa parábola, de uma maneira mais completa. Jesus diz assim: na verdade vos digo que vós chorareis e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar a luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado a luz, já não se lembra da aflição e, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo, ela está contente. Assim, também vós, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Então, essa passagem é quando Jesus estava conversando com os seus discípulos na ceia, naquela ceia final. E aqui ele avisa os seus discípulos que em breve tempo eles iriam sentir muita tristeza, mas que essa tristeza depois ia se tornar uma alegria. Esses avisos que Jesus traz é a respeito da sua prisão, da sua condenação e depois da sua morte pela crucificação. Mas que isso não seria para sempre, porque em breve tempo ele voltaria de novo pela chamada ressurreição. Nessa situação e nessa citação evangélica, os adversários de Jesus realmente ficaram felizes, tal como ele fala, com a sentença de morte que deram a ele. E os seus discípulos ficaram totalmente desolados, tristes e perdidos. Mas aí Jesus tentou explicar essa parábola pela metáfora do parto, para que eles pudessem entender por que a mulher, quando inicia o trabalho de parto, está angustiada, receosa, com medo, triste, mas depois que nasce a criança, ela fica eufórica. Tanto que tem relatos de mães que tiveram parto normal que dizem o seguinte: eu nunca senti uma potência tão gigantesca. E foi a melhor experiência da minha vida. Foi, assim, uma experiência maravilhosa. Então, foi esse tipo de sensação, de alegria, de euforia, que os seus discípulos tiveram quando ele ressurgiu no terceiro dia. Claro que ele não ressuscitou, porque não tem como um corpo humano morto voltar à vida. Até porque Jesus foi muito claro quando disse que não veio destruir a lei, ou seja, alterar as leis da matéria física. Jesus, na verdade, com a chamada ressurreição, ele confirmou toda a sua obra, todas as suas orientações, comprovando que a morte não é o fim, mas o alívio, a alegria e a euforia do dever cumprido. Se ele não tivesse voltado do mundo dos mortos, todos os seus ensinos teriam ficado sem a base comprobatória da continuidade da vida como espírito. Então, Jesus demonstrou que o principal não é o físico, é o espírito que é imortal. Por isso, ele se materializou junto aos seus discípulos, fato esse que também já foi demonstrado em muitas pesquisas de materialização de espíritos. Então, para nós sentirmos essa alegria que Jesus prometeu aos seus discípulos, nós temos que ter o dever cumprido na nossa consciência. Porque cada um de nós vai receber conforme as nossas obras. É um desafio, né, Márcio, que nós temos todos os dias para realizar. Mas com o conhecimento faz toda a diferença para nós.
E, Márcio, na obra Agenda Cristã, André Luiz nos diz que a alegria é um medicamento evangélico. Explica para nós essa afirmação. Essa parte é bastante interessante, porque isso aí está no capítulo 5 do livro Agenda Cristã, né? Medicamento Evangélico. E André Luiz foi muito feliz porque ele relaciona uma série grande de hábitos, de comportamentos, de atitudes nossas que são importantes para a cura das doenças da nossa alma. Basicamente, ele apresenta uma orientação simples de atitudes, de palavras e pensamentos que nos permite praticar facilmente para desenvolvermos as nossas qualidades nobres. Quais são elas? As virtudes. Tudo que Jesus nos ensinou através das parábolas do seu evangelho, André Luiz simplificou em pequenos tópicos de fácil compreensão. Por exemplo, Jesus nos diz que fora da caridade não há salvação, sendo que salvação significa a reparação da cura das culpas. Então, André Luiz simplifica dizendo o quê? Ajude sempre. Sirva hoje. Retifique amando. Repare além. Respeite tudo. Discuta serenamente. Jesus nos diz: orai e vigiai para que não entreis em tentação. André Luiz nos recomenda pensar muito, meditar mais, falar pouco, orar confiante, vigiar benevolente. Então, não adianta ficar se queixando. A vida é trabalho, a vida é luta, a vida é atividade útil. Mas para que o resultado nos fortaleça e nos eleve, temos que fazer com alegria, com boa vontade e com confiança. Tudo o que fazemos na nossa vida são experiências para o nosso aprendizado e desenvolvimento da sabedoria. E a sabedoria é uma das asas para a nossa ascensão rumo à angelitude, como diz Emmanuel. André Luiz nos diz para sermos alegres, para trabalharmos felizes, para espalharmos bênçãos. Hoje, a neurociência nos ensina que há 4 substâncias químicas naturais em nosso corpo físico, definidas como o quarteto da felicidade, que é composta das seguintes substâncias: as endorfinas, a serotonina, a dopamina e a ocitocina. A pesquisadora Loretta Brenning, no seu livro Hábitos de um Cérebro Feliz, explica que quando o nosso cérebro emite uma dessas substâncias químicas, nós nos sentimos bem, nós sentimos alegria. Então, eles citam até uma série de atitudes para a gente poder desenvolver e fazer o nosso cérebro liberar essas substâncias. Por exemplo, dançar, cantar, trabalhar em equipe, ouvir músicas agradáveis, tomar sol, abraçar e estar com pessoas queridas, dar um presente e receber presente, acariciar um animal de estimação, amamentar, ajudar alguém, etc. Então, todas essas informações são importantes para o nosso crescimento moral e espiritual, mas são importantes para o nosso dia a dia, porque cada dia é uma nova oportunidade de repararmos o que fizemos de errado no passado e criarmos uma plantação nova, uma plantação salutar, virtuosa para o futuro. Cada um de nós deve começar a pensar hoje o que quer colher amanhã. Márcio, adorei o que tu nos trouxe hoje, porque é aplicável a todos nós. Cada um de nós tem condições de praticar o que tu nos trouxe e mudarmos a nossa rota. Eu quero te agradecer a tua contribuição, Márcio, e desejar a todos os internautas um fraterno abraço e até o próximo programa. Muito obrigada.